Deus, quem encontrou 1 Reis capítulo 2, diga graças a Deus. Epígrafe na minha Bíblia. Às vezes dá uma diferença na epígrafe, dependendo quem fez a tua Bíblia. Mas na minha Bíblia, Davi dá conselhos a Salomão e morre. Diz assim o capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Amém? Somente até aqui, senta. Benjamin, fica sentadinho aí, Benjamin. Ei, senta. Você está falando mais que o vô já, rapaz? Daí não dá. Glória a Deus. Irmãos, quem sabe que Davi foi o segundo rei de Israel? Se Davi foi o segundo, irmão, quem é que foi o primeiro? O Saul, né? O Saul, ele reinou 40 anos. 40 anos ele reinou. Desses 40 anos, irmãos, a maior parte do tempo, infelizmente, Saul estava desviado. Então ele não conseguiu agregar assim muitos valores nem para a vida dele e nem para Israel. Passados os 40 anos do reinado de Saul, ele morreu. Então Davi, que tinha sido ungido há muito tempo atrás, herdou o trono de Israel. Deveria ser um filho de Saul, mas por causa do pecado de Saul, Deus tirou dele a coroa. E a sua descendência, que deveria ocupar o trono, ficou sem o trono. E essa coroa passou para a cabeça de Davi. Davi tinha 30 anos. Davi tinha 30 anos quando ele começou a reinar. O início do reinado de Davi, irmãos, ele passou a reinar sobre Judá, lá na cidade de Hebrom, porque Davi não tinha unanimidade em Israel. A casa de Saul estava, digamos assim, numa expressão bem conhecida, com dor de cotovelo, não aceitava muito Davi. Então Davi ele inicia o seu reinado aos 30 anos, lá em Hebrom, reinando sobre Judá. 7 anos Davi reina em Hebrom. E aí ele vai ganhando a confiança do povo, a credibilidade. As pessoas vão entendendo que o chamado de Davi não foi uma opção dele, mas foi de Deus. E aquela rejeição natural que o povo tinha, né, aquele ciúme. Quem sabe que tem pessoas que têm... essa é uma ciúme, aliás, é um ciúme tribal. Saul era da tribo de Benjamim, Davi é da tribo de Judá. Então, aquele ciúme do território, aquela coisa assim que às vezes acontece até entre igrejas, né? Quando nós viemos congregar aqui, o pastor aqui do lado, ele vinha aqui às vezes falar coisa para a gente: por que nós compramos o terreno aqui, porque a igreja dele está ali, e aquela coisa, e agoniado porque a gente estava construindo aqui. Mas, irmão, quem entende que quem é da igreja de lá é da igreja de lá, e quem é da igreja daqui é da igreja daqui? Quem entende, irmão, que o campo é tão grande que tem alma para ser ganha por todo mundo? Toda igreja que correr atrás, que trabalhar, que fazer a obra de Deus, vai ganhar almas para congregar, para servir ao Senhor e tal. Então é um ciúme que não justifica. É igual a casa de Saul, estava com ciúme do Davi. Só que o Davi, irmãos, ele era uma pessoa assim que ele não se deixava levar por oposição. A gente sabe que muitas pessoas, eles se animam, mas tipo, quando surge uma oposição, quando surge alguém que é contra, aí a pessoa já diz assim, ó, vou largar isso aí mesmo, porque o pessoal não está me aceitando, o pessoal não gosta de mim mesmo, estão querendo outro, e aí já larga tudo, já fica com aquele chorinho, aquele mimimi que a gente conhece. Davi não era desse tipo, Davi era um homem de fibra. E Davi tinha convicção que
a unção dele não era dele, mas era de Deus para a vida dele. Então, o dia que você entender que você está aqui, tá? Tocando, pregando, trabalhando, fazendo a obra de Deus, e isso não é uma coisa de ti mesmo, mas foi uma escolha de Deus, tu vai ser uma pessoa mais forte. Não é qualquer cara feia que vai te desanimar, não é qualquer pessoa que não te cumprimentou que vai deixar você triste a ponto de você abandonar aquilo que Deus colocou na tua mão. Não seja assim. Seja um Davi. Não dá para reinar em Jerusalém? Não, não dá. Então vou reinar em Hebrom. Pronto. E Davi fica em Hebrom. Mas 7 anos depois, as portas se abrem. E aí Davi vem para Jerusalém. Né? E ele fica reinando em Jerusalém 33 anos. Agora faz as contas. 33 anos reina em Jerusalém, 7 anos reina em Hebrom, total 40 anos. Se Davi começou a reinar aos 30, reinou 40 anos, com que idade ele está? 70 anos. Então, nesse cálculo que qualquer menino do primário faz, nós entendemos que Davi morre aos 70 anos. Quem é que tem mais de 70 anos aí? Vocês já estão vivendo mais do que o Davi. Olha só, Davi morreu aos 70 anos. E quando ele está ali no leito de morte, né, para morrer, ele chama o Salomão. Veja como Deus é maravilhoso. E como a gente não entende o trabalhar de Deus. E a gente às vezes tem uma dificuldade para perdoar. E Deus, ele perdoa com tanta facilidade. Não todos, né? Porque tem pessoas aqui que perdoam com facilidade. Mas tem pessoas aqui que é mais ruim do que cobra venenosa. Não perdoa e não esquece, fica a vida toda falando daquilo que aconteceu. Deus é maravilhoso. O Salomão, alguém lembra o nome da mãe dele? Batseba. Essa mulher, irmãos, ela foi, digamos assim, um erro na vida do Davi, não por culpa dela, culpa do próprio Davi, né? Ela foi um tropeço na vida do Davi, por quê? Porque Davi teve um relacionamento extraconjugal com ela. Desse relacionamento nasceu um filho que morreu. Davi, ele fez uma grande burrada aqui, irmãos, ele praticamente matou o marido dessa mulher. Não foi as mãos dele que o mataram, mas as ordens que ele deu que levaram Urias à morte. Qual foi a ordem de Davi? Davi escreveu uma carta, deu para Urias que levasse para Joabe, e na carta dizia: pega Urias, coloca na frente de guerra, e quando a guerra estiver inflamada, retira o povo, chama os soldados para que ele fique sozinho e morra. Foi Davi que matou ou não foi? Foi Davi. Então, olha a situação de Davi. Um homicídio e um adultério. Uma situação difícil. Segundo a lei, irmãos, Davi deveria ser apedrejado. Segundo a lei. Não foi. Mas segundo a lei, ele deveria ter sido apedrejado pelo adultério e pelo homicídio. Mas não foi. Deus teve misericórdia de Davi. Lhe deu uma oportunidade. Com a morte de Urias, Davi chama Batseba para o palácio e ela se torna mais uma das esposas do Davi. Ele teve várias. No Antigo Testamento é normal você encontrar homens com 2, 3, 5, 10 e até 1000 esposas, 300 concubinas, 300 esposas, 700 concubinas, como foi o caso do Salomão. Um exagero, o cara ter 1000 mulheres, né? Imagine se cada um tivesse um carro, haja garagem. Né? Então, tem umas coisas assim no Antigo Testamento que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode, pastor? E Deus aceitava, não é que Deus aceitava, Deus ele suportava. Foram deslizes, atitudes erradas. É óbvio que a maioria das mulheres do Salomão foram casamentos com interesse político. Tipo, Salomão ele queria importar alguma coisa do Egito, queria vender alguma coisa para o Egito, o que ele fazia? Casava com a filha de Faraó.
Aí, em vez de ser o rei de Israel e o rei do Egito, era quem? O sogro e o genro. Quem entende que é muito mais fácil negociar sogro com genro do que rei com rei. Aí casava com a princesa lá do Egito. Aí casava com a princesa lá da Pérsia. Casava, e ele reuniu mulheres de todas as nações, tanto que nos anos que Salomão reinou, ele não teve uma guerra. Todo mundo ao lado dizia, o cara lá é meu genro. Sansão, então ele não teve guerra. Ele viveu 40 anos reinando em plena paz. Até parece aquele hino da harpa, né? Plena paz e santo gozo, né? Plena paz, 40 anos. Só que assim, irmão, quando a coisa fica muito fácil, o que acontece? O pecado começa a rondar a vida da gente. Se ele não tinha preocupação com o inimigo, ele começou a baixar a guarda. Ah, lá é meu sogro, lá é meu sogro, lá é meu sogro, aqui é meu sogro. O negócio é namorar, curtir a vida, plantar vinha, colher uva, namorar, visitar a Mariazinha que está me esperando. E a vidinha dele foi essa, né? Edificar, apaziguar, namorar, 1000 mulheres e tal. E aí o que acontece? Ele não tinha inimigos ao redor dele, mas nós temos um inimigo chamado Satanás. E esse nos ataca não com espada nem com lança, mas a Bíblia diz que ele nos ataca com os dardos inflamados, louvado seja o nome do Senhor. A batalha contra Satanás não é nem contra o sangue, nem contra a carne, é uma batalha espiritual, meus irmãos. E essa batalha, ela somente é vencida com oração e jejum na presença de Deus, meus irmãos. E aí Sansão não tinha guerra com os seus vizinhos, mas aí vacilou espiritualmente e você sabe, ele pecou. Ele permitiu levantar altares a vários deuses em Jerusalém. Era queimado incenso a Baal, a Moloque. Moloque, um deus que exigia sacrifícios infantis. Olha só que coisa tremenda. Um ídolo que sacrificavam crianças. Moloque, ele recebia como sacrifícios crianças que eram mortas no culto a Moloque. E chegava em Jerusalém, tinha um altar lá. De quem é esse altar? Ah, esse aqui é do Moloque. A esposa aí é dessa religião, né? Mas é uma boa mulher, mas só que adora esse negócio aí, né? Mas tá bom, sabe como é que é? É casamento, né? Mulher quer, deixei fazer. E aí tinha altar para Baal, para Moloque, para Astarote, tinha tudo quanto é tipo de nojeira em Jerusalém. E aí Deus ficou triste. Quem sabe que Deus ficou triste com Salomão? Resumindo aqui, para não alongar, Deus rasgou o reino. Né? Deus usou um homem chamado Jeroboão para rasgar o reino de Israel. 10 tribos foram com Jeroboão na morte de Salomão e 2 tribos ficaram com Roboão, que era filho de Salomão. Por quê? Por causa do pecado de Salomão. E olha que Davi aconselhou ele antes de morrer. Aconselhou ou não aconselhou? Se você fosse definir o que é um conselho, como é que você definiria? O que é um conselho, pastor? Quem entende que conselho é uma orientação. Quando você diz assim, eu vou te dar um conselho, você está dizendo assim, eu vou te orientar. Então Davi chamou Salomão lá para a cama dele, disse, vem cá meu filho, eu quero te dar uns conselhos, vou te dar uma orientação. E aí Davi deu 3 conselhos para Salomão. O primeiro conselho está aqui. Vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te. O primeiro conselho foi para que Salomão se esforçasse. O que é se esforçar? O que você entende por se esforçar? Se esforçar, irmão, se você olhar o dicionário Aurélio, vai estar lá mais ou menos assim, ó, esforçar, colocar mais força e empenho em determinada situação a fim de obter melhor resultado. Então a definição de esforçar é colocar mais força ou empenho em determinada situação para colher melhor resultado. Agora, vamos falar aqui. Você tem se esforçado? Você é isso mesmo? Tipo, tem carro 1.0, carro 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0. Tem uma infinidade de potência, né, de motores. Você se define como? Que tipo de pessoa você é? Você é uma pessoa esforçada? Quando você enfrenta um problema, você coloca mais força
para vencer, para resolver, para dar conta do recado, ou você, pastor, meu jeito é assim mesmo, ou vai ou racha. Como é que você se define? Você é uma pessoa esforçada? Vamos falar aqui de casamento. Hoje o divórcio é uma coisa muito comum. Divórcio é muito comum. Nossas avós, né, sofreram com maridos bêbados. Nossas avós sofreram com maridos adúlteros, com maridos que tinham filhos fora de casamento. Nossas avós, muitas delas apanharam, tinham cicatrizes, porque não tinha Maria da Penha, não tinha justiça como hoje tem, com tanta facilidade que você aciona aí um 190, coitado do cara cair na mão dos homens. Apanha até dizer chega. Nossas avós passaram por tudo isso e suportaram. Você deve ter histórias da tua mãe também. A minha mãe era casada com um bêbado. Meu pai era bêbado, trabalhador, mas bêbado. Se você chegasse na nossa casa, você não encontrava menos de 5 armas de fogo dentro da nossa casa. Revólveres, pistolas e espingardas. Meu pai tomava as pingas dele, ficava doido, aí pegava o revólver, nós pequenos, e o pai chamava a mãe, eu vou te matar, na nossa frente. Engatilhava o revólver, colocava na cabeça da mãe, no peito da mãe, e nós pequenos agoniados, pai, 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 pai. Tudo isso e muito mais, que eu não vou entrar em detalhes aqui, a minha mãe passou, mas viveu 27 anos. Era comum o pai falar para a mãe assim, quando tu morrer, eu vou casar com outra. Eu ouvi muitas vezes essa frase na boca do meu pai. Quando você morrer, eu vou casar com outra. Ele morreu, minha mãe enterrou ele, minha mãe casou de novo e viveu mais quase 25 anos com outro homem. Ele achava que a minha mãe ia morrer primeiro, ele morreu primeiro. Mas mesmo sofrendo todas essas violências dentro do casamento, minha mãe se manteve firme, fiel, sepultou meu pai depois de 27 anos de casamento e tocou a vidinha dela para frente. Hoje o divórcio acontece porque a pessoa não gosta de feijão. Não, eu não gosto de feijão. Então, às vezes por causa de um feijão, por causa de um determinado alimento, por causa de um tipo de colchão, por causa de uma janela no quarto, por causa de uma temperatura de ar-condicionado, por causa de uma marca de carro, as pessoas se divorciam. A gente vê que ninguém mais está fazendo esforço para ficar casado. Ninguém mais está se esforçando. Eu não estou apregoando aqui que você tem que ser um saco de pancada. Acho que ninguém tem que apanhar de ninguém. Ninguém merece apanhar de ninguém. Agora também, irmãos, tem casamento que dá para tentar resgatar, salvar. Tem que haver o quê? Um pouquinho de esforço, irmãos. O que é esforço mesmo? Que nós falamos aqui há pouco. O que é esforço? Colocar mais força e empenho em qualquer situação para obter o melhor resultado. Se o teu casamento não está tendo um resultado bom, você não está feliz, tá? Ou por culpa do teu cônjuge, ou por uma situação, o que você tem que fazer? Se esforçar. E uma das coisas que tem que haver no casamento é diálogo. Diálogo. O homem tem que saber escutar, a mulher também tem que saber escutar. O homem tem que ser flexível e a mulher também tem que ser flexível. Irmão, olha, a pessoa que não é flexível, ele se arrebenta na vida profissional, se arrebenta na igreja, se arrebenta no estudo, no casamento. Quem não tem flexibilidade é uma pessoa sujeita a ser destruída. Então, flexibilidade para nós é dar o braço a torcer. Querido, tem hora que você vai ter que dar o braço a torcer. E vai ter que entender. E nós temos que parar com essa mentalidade de que é o meu jeito, meu pai era assim. E não tenho muito motivo para dizer que quero ser igual ao meu pai. Meu pai era bêbado, era violento, era um homem armado. Eu sou igual ao meu pai. Mas qual a vantagem em ser igual ao meu pai? Será que eu não aprendo com os erros do meu pai?
Você não aprende com os erros do teu familiar? Aí você está indo pelo mesmo erro. Tem família, irmão, que todas as pessoas da família são divorciadas. Aí só está restando você casado. Será que você não consegue pensar um pouquinho? Poxa, minha família, todos divorciaram, todos se separaram. Por que aconteceu isso na minha família? Aí analisa a vida da tua irmã, do teu cunhado, o casamento deles, veja onde eles erraram. Talvez a vida deles não tenha mais volta, mas a tua ainda dá para consertar. É questão de observar, de se humilhar muitas das vezes, meus irmãos. Então, Davi disse, olha, te esforça, coloca a força, te empenha para você obter um bom resultado. Que bom se o casamento fosse sempre namoro, né? Mas não é. Não é. Tem roupa suja para lavar, tem comida para fazer, tem fogão para limpar, tem criança para dar banho, lavar a roupa de todo mundo, limpar a casa, tem boleto que todo dia está vencendo um boleto. Aquele romantismo que tinha no namoro, se a pessoa não cuidar, acaba. Eu estou pregando isso, não que eu seja romântico, porque eu acho que também não fui muito romântico. Muitas coisas eu acertei dentro do meu casamento, outras coisas eu errei dentro do meu casamento. Mas estou 38 anos casado. Criei meus filhos, sustentei, encaminhei. Se hoje eu morresse, não ficava ninguém desencaminhado. Todo mundo está no caminho. Então, nós temos que olhar, irmãos, o que é que está dando errado dentro da nossa casa. E tentar consertar, pelo amor de Deus. Pensa aqui nessa noite, a tua salvação está em jogo. Você tem filhos que se espelham em pai e mãe. Vocês são as colunas da família. A maioria dos drogados, não que vamos justificar aqui, porque hoje está tão difícil, irmão, porque quem notou que o ladrão está sendo vítima da sociedade? A sociedade passou de vítima para ser culpado pelo cara que rouba. Não, esse aqui é vítima da sociedade, sociedade branca, sociedade capitalista, sociedade... Rapaz do céu, eu fui pobre, sou pobre, mas nunca roubei nada de ninguém. Minhas mãos sempre serviram para mim trabalhar, nunca precisei subtrair nada de ninguém, nem dinheiro nem objeto. A Bíblia diz, não furtarás. Aí vem essas leis porcas do governo que culpa a sociedade e inocenta o marginal. O marginal precisa conhecer Deus, abandonar o mundo do crime, se converter para poder entrar no céu, meus irmãos. É óbvio que muitos drogados e marginais são fruto de casamentos desajustados, famílias desajustadas. Isso é óbvio, mas ninguém é obrigado a andar no caminho do pai e da mãe. Para isso nós temos poder de escolha na nossa vida. Então, esforça-te, irmã, a senhora que está aqui, talvez hoje, casada há algum tempo, muita coisa no teu marido te desagrada. Você, homem, casado há bom tempo, talvez muitas coisas na tua esposa te desagrada. Mas dialoga, conversa, diga, olha, isso aqui não está legal. Porque quando começa com muita descontentamento, muita ofensa, muita briga, o que acontece? O amor esfria. E aí, quando o amor esfria, irmão, para aquecer de novo é quase impossível. Não é impossível, mas é quase impossível. Quase. E funciona mais ou menos assim. Não pensa, minha mulher é feia, ninguém quer ela, ou meu marido é feio, ninguém quer ele. Não pensa isso. Sempre tem alguém que era louco para ficar com a tua mulher ou alguém louco para ficar com o teu marido. Não pensa que você é a única pessoa da vida dela ou da vida dele. Por quê? Sempre tem alguém que mostra interesse por alguém. E aí que está o perigo. Porque quando o casal começa a ter uma vida desajustada, de ofensa, de briga, que não tem demonstração de afeto, carinho, palavras amigas, elogios sim. Você fez isso aqui muito bem, isso aqui está muito gostoso, isso aqui está muito limpinho, isso aqui está muito caprichado, você está muito bem. Elogio tem que ter isso.
Por que que homens e mulheres viram a cabeça quando alguém de fora elogia? Ah, pastor, ore que o meu marido está emacumbado. Emacumbado? Será que é macumba ou será que é carinho, atenção, amor? Ora que a minha mulher está emacumbada, pastor. Será que é macumba? Muitas das vezes não é. Em alguns casos sim. Quem me entende, diga amém, Jesus. Não vamos generalizar, mas muitos casos é falta de carinho, falta de elogio. E tem casos que é falta de vergonha também. Não tem vergonha na cara e não adianta mesmo. Mas tem coisa que dá para mudar. Entendeu, irmãos? A gente tem que entender que nós precisamos mudar, irmãos. Olha, eu estava falando aqui de manhã, eu mencionei primeiro Samuel 10:6, quando Deus disse para Saul: o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti e vai te transformar em um novo homem. É isso que Deus quer fazer na tua vida, homem. É isso que Deus quer fazer na tua vida, mulher. Quer transformar você em um novo homem e uma nova mulher. Então, dá uma segurada nessas palavras, né? Expressões: burro, ignorante, cavalo, coisa, capeta, Satanás. E outras, tem muito mais coisa que às vezes sai dentro das casas. Tudo isso vai destruindo, arruinando, separando mais e mais vocês. Então, olha, irmãos, hoje ninguém é tão pobre. Escuta, ninguém é tão pobre hoje que não pode pegar a família e levar para comer um cachorro quente. Ninguém é tão pobre. Ah, pastor, eu não posso gastar. Para com isso, irmão. Nós gastamos com coisas, às vezes, que não precisa. Pega a família. Ó, sábado à noite acabou o culto. Não vamos para casa não, vamos comer uma pizza. Vamos comer um x-salada, vamos comer um cachorro-quente. Vamos olhar a praça, não sei. São coisas que ajudam a família. Coisa que cria vínculo. São lembranças que vão ficar na memória de filho, de cônjuge. Amanhã depois, quando você ficar velho, você vai dizer: poxa, lembra quando a gente saía da igreja sábado à noite, ia comer a pizza, ia comer o cachorro-quente, ia lá com as crianças, ver a lagoa, ver a praça. Lembra como era bom? Coisas boas que traz memórias boas na vida das pessoas, irmãos. A vida não é o que muitos pensam. Irmão, aqui ninguém é máquina, todo mundo é ser humano. Eu estava trabalhando ontem de manhã, eu fui trabalhar lá no Vila Etíope, e aí eu cheguei numa casa para fazer a medição, entregar a conta, escutei uma voz, eu não entendia o que queria dizer a voz, meia confusa a voz. Era um rapaz de uns 30 a 40 anos, doente, ele tem um problema na mente. Aí de repente eu olho, ele vem subindo a escadazinha assim, vem rindo, meio tortinho, deficiente, e ele vem chegando perto de mim. Aí quando ele chegou perto, eu dei a conta e disse: entrega para a mãe. Daí ele me deu um sorriso e me abraçou. Eu abracei ele também. Aí ele colocou o rosto dele assim no meu rosto, grudadinho. Grudou. Aí depois desgrudou, pegou a mão dele. Rapaz, a única pessoa que fez esse carinho em mim foi minha mulher e minha mãe. Aí ele desgrudou o rostinho de mim e fez assim no meu rosto, ó. Passou a mão bem carinhosamente. Daí eu sorri para ele, a mãe dele estava na porta olhando, eu falei, ele me abraçou, ela começou a rir, disse: ele é assim. Irmão, diante de Deus, eu saí dali com lágrimas. Eu pensei: será que o doente é ele ou o doente somos nós? Quem é o doente da história? É aquela pessoa que é insensível? É aquela pessoa que não demonstra carinho? É aquela pessoa que não ama ninguém? É aquela pessoa que não para dar um abraço em ninguém? Ele é o doente ou será que o doente somos nós? Rapaz, às vezes está muito melhor do que nós, irmãos. Acho que nós temos que ter pena de nós, né? Que os filhos crescem, a gente não vê o crescimento do filho, porque a gente está correndo atrás de dinheiro, está correndo atrás de querer melhorar a vida. Daqui a pouco o filho está namorando, está casando, está indo embora, e a pessoa não aproveitou a infância, a adolescência do filho, não tem tempo para filho. Não tem tempo para a família, não tem tempo para ninguém. O tempo é só para trabalho e dinheiro, trabalho e dinheiro. A tua família cresce
e cada um vai para um lado, e o que vai restar? Uma casa grande e vazia. Eu estava lá em casa à tarde, agora sou eu e minha mulher, casa vazia, oca. Aí você olha e diz, uma casa oca, cadê as pessoas? Uma casa sempre que foi cheia. E agora um para lá, outro para cá, cada um casa, cada um segue a sua vida. Sobra espaço, sobra tempo, sobra tudo. É como eu li uma frase hoje no Facebook, uma frase muito inteligente. Antes tínhamos as pessoas, mas não tínhamos tempo. Hoje temos tempo, mas não temos as pessoas. Aproveita enquanto você tem as pessoas. E você diz que não tem tempo, tire tempo para as pessoas, porque virá tempo em que você terá tempo, mas não terá mais as pessoas. Então valoriza, meu irmão. Aí depois vai lá para o cemitério levar flor. Não que não deva levar. Tem túmulo de parente, leva. Leva flor. Mas você prefere levar um buquê de flor no cemitério ou chegar em casa com um buquê de flor enquanto a pessoa está viva? Qual que é melhor? A cultura brasileira é engraçada. O brasileiro é engraçado, né? Flores no enterro. Em vida, pedradas. O cara vivo fala mal, morreu, era uma boa pessoa. Irmãos, vamos se esforçar para viver melhor, irmãos. Para ser uma pessoa melhor, para dar mais alegria para as pessoas dar mais alegria para a gente, meus irmãos. Então, te esforça no teu casamento, te esforça no teu trabalho, te esforça no trabalho do Senhor. É tão importante se esforçar no trabalho do Senhor, irmãos. Eu estou com essa idade, mas para fazer as coisas para Deus, eu sinto que eu estou nos meus 20 e poucos anos. Eu não tenho canseira, não tenho fadiga, não tenho desânimo. Eu não sei o que é desânimo. Desanimei de pregar. Não, cada vez que eu prego, eu fico mais animado. Cada vez que eu venho na igreja, eu fico mais animado. Rapaz do céu, às vezes dói aqui, dói ali, dói alguma coisinha lá, né? Eu estou agora com uma inflamaçãozinha aqui num pelinho que está me incomodando, doendo, e eu estava bem desconfortável lá dentro do escritório, pensei, não vou para lá porque a posição que eu estou ficando aqui é meio ruim. Aí matei um tempo lá, vim, estava ali meio desconfortável, agora em pé está mais tranquilo. Mas é assim, os probleminhas vêm, mas a presença de Deus é a coisa mais gostosa na vida da gente. Amém, meus irmãos? Então vamos se esforçar, se alegrar na presença de Deus. Deus é tão bom, né? Então, 3 conselhos de Davi. O primeiro, se esforça. Eu não vou alongar não, irmão. Pastor, no primeiro conselho demorou tudo isso. Imagina o segundo e o terceiro. Eu vou sintetizar. Primeiro conselho, esforça-te. Segundo conselho, ser homem. Amém? Eu estava lendo essa palavra lá dentro, estava me lembrando do meu pai. Meu pai, ele ficava bêbado, aí chamava nós para o colo dele. Nós já tinha 8, 9, 10 anos. Aí o pai bêbado colocava eu numa perna, o meu irmão na outra perna. Daí ele abraçava nós. Ele tinha o costume de cheirar. Aí ele me cheirava e sempre falou assim para mim: cheiro de vadio. Toda a vida. Daí ele cheirava o meu irmão e dizia: cheiro de trabalhador. Não sei se era brincadeira ou se era... Não interessa, mas eu sei que era o costume dele. Me cheirava cheiro de vadio e o meu irmão cheiro de trabalhador. Nunca levei a mal, só estou comentando que vocês entenderem como é que era. O pai bêbado, quantas vezes o pai fez isso? Caixa de fósforo na mesa, ele pegava a caixa de fósforo e dizia: meus filhos, sejam homem e não uma caixa de fósforo. E mostrava a caixa de fósforo para nós. Na época nós era criança, aquilo ficou na mente, né? Outro conselho que o pai dava: se tiver algum polícia aqui, perdão, viu? Mas meu pai dizia: não sejam polícia nunca. Não gostava de polícia. Teve problema com polícia, então não sejam polícia, sejam homem. Depois que eu cresci, me converti, eu fiquei pensando, qual é o conceito que o pai tinha de homem, será? Porque ele bebia, batia na mulher, fazia uma série... Será que ser homem para o meu pai era beber cachaça? Bater em mulher? O que é o conceito homem para você? É ser um cara forte? É ser um cara que não leva desaforo para casa? O que é homem para você? Para o meu pai, ele dizia muito para nós, muitas vezes: cadeia foi feita para homem,
Na época nós éramos moleque, a cadeia foi... Nós crescemos com a ideia de que cadeia é para homem. Tanto que o meu irmão puxou 3 cadeias, a última foi de 5 anos. A cadeia é para homem? É para homem sem Deus, sem lei, sem temor, sem obediência. É para homem que se desvia da real que Deus criou para ele viver. A cadeia é para essas pessoas. Lá dentro, na cadeia, estão pessoas que desviaram a sua vida do propósito que era para viver nessa terra. Roubando, traficando, matando, se corrompendo, fazendo coisas erradas, estão presos. Então, o que é ser homem para você? Será que você tem a mesma mente do meu pai? Ser homem é isso, é ir para a cadeia, é tomar cachaça, é não aceitar desaforo da mulher? Isso é ser homem para você? Porque a gente, quando está nervoso, eu sou homem. Eu vejo esses cantores de funk aí, que eu não suporto funk, os caras dizem, sou sujeito homem. O que é ser sujeito homem para esses caras? Cantar na favela, para as meninas rebolar, ser bancado pelo tráfico, isso é ser sujeito homem? Sujeito homem é andar com uma pistola na cinta, roubando celular, assaltando velhos e pessoas na rua. Isso é o ser sujeito homem desses caras? Cantando apologia ao crime e às drogas, isso é ser homem? Será que quando Davi disse, meu filho seja homem, Davi tinha na sua mente esse comportamento para Salomão? Não. Quando Davi disse, meu filho seja homem, Davi estava dizendo para Salomão assim, busque a Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de temor, tenha uma vida na presença de Deus, cumpra a tua palavra, seja bom para as pessoas, perdoe. É isso que Davi tem na mente e no coração quando ele diz para Salomão ser homem. E é isso que nós devemos ter em nós. Eu quero ser um homem de verdade, né? E procurar ser uma pessoa de verdade, uma pessoa de palavra. Entendeu, irmão? Falou, cumpre. Disse que ia, vai. Disse que ia fazer, faça. Disse que ia defender, defenda. Mantenha a tua palavra, isso é importante. Seja íntegro, principalmente contigo mesmo. Seja íntegro com as pessoas, mas seja íntegro com você mesmo. Isso é ser homem. Bendito seja o nome de Jesus. Amém? E o último conselho foi, obedeça. Davi falou aqui, guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, guardar os seus estatutos e mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. O último conselho foi, obedeça a Deus. Quem entende que foi um conselho tremendo de Davi para o seu filho? E quando Salomão estava na velhice, Deus disse assim, ó, por amor a Davi, eu não vou tirar o reino de ti agora, por causa do teu pai. Deus deve ter lembrado Davi na cama, aconselhando, te esforça, seja homem, obedeça a Deus. E o Salomão, muitas coisas o Salomão não fez, e Deus vai tirar o reino. Aí Deus diz, olha Salomão, eu vou dar uma segurada ainda por causa do teu pai. O pai estava no cemitério há muitos anos, e Deus está dizendo, por amor a Davi, eu vou poupar o reino da tua mão. Olha o que um homem de Deus, na sua sinceridade com Deus, traz de benefício para a sua família. Olha, filhos que estão aqui nessa noite, muitas bênçãos que vocês estão recebendo hoje, não é fruto de vocês não. Vocês estão colhendo fruto que vocês não plantaram. E para o futuro dos vossos filhos, vocês não estão plantando nada. Porque vocês não oram, vocês não jejuam, vocês não aceitam trabalhar para o Senhor, fazer a obra. Sabe o fruto que o filho de vocês vai ter para colher? Nenhum. Muitos frutos que vocês estão colhendo é a consequência de noites de oração, vigílias, jejuns prolongados, longas caminhadas para chegar na igreja, sofrimento para permanecer firme. E você, filho de crente, nasceu em um lar cristão, comeu do fruto do pai e da mãe, mas que tipo de fruto você vai deixar para o teu filho? Você parou para pensar nisso? O que você está plantando para os teus filhos colher?
que você está plantando? Que tipo de crente que tu é? Ah, pastor, eu sou crente do YouTube, crente do TikTok. Tu é um crente assim. Bíblia tu não lê. Culto tu vem de forma esporádica. Quando dá na cabeça tu vem no culto. Se chove tu não vem. Se está frio tu não vem. Se está calor tu também não vem. Se a gasolina sobe tu não vem porque a gasolina está cara. Que tipo de crente você é? O que você está plantando para a tua família colher lá na frente? Quem prestou atenção que Deus poupou Salomão por causa do Davi? Amém, meus irmãos? O que o Davi fez, Deus disse, eu não vou ser ingrato com o meu servo Davi, vou poupar o filho dele. Olha só, Deus passou um paninho quente, mais ou menos isso, em Salomão por causa de Davi. Então, querido, arregaça a manga, meu irmão, vai trabalhar, vai servir ao Senhor. Larga um pouco o celular, esse celular está destruindo as pessoas. Você pode ver, irmão, está destruindo as pessoas, né? Quanto mais amigos no Face, menos amigo na vida real. A tua vida está acabada, tu não tem amigos. Muitos não têm onde ir tomar um café. Muitos não têm um para levar em casa para comer um feijão com ele, não tem mais amigos. Os teus amigos é virtual, é um amigo de mentira. Quando você estiver no hospital, nenhum amigo desse vai te visitar. Se você precisar ser carregado, nenhum amigo desse vai te carregar, porque as nossas amizades são virtuais. Estamos vivendo uma mentira. Estamos vivendo uma ilusão, né? Colocamos uma foto, eu comprei um celular ali para fazer o programa, que o meu estava baqueado. Rapaz do céu, bate cada foto bonita. Aí a gente vive essa mentira na internet. Oi, linda. Linda é os efeitos, o filtro do celular. O lindo é o filtro. Às vezes de perto não tem muita lindeza não. Mas a gente vive essa mentira. Esses elogios na internet alimentam o ego. Ah, me chamaram de linda, me chamaram de lindo, me chamaram de gato, falaram que eu sou bonita, falaram que eu sou bonito. Vivemos uma mentira. Uma mentira que não vai te levar a lugar nenhum. Renuncia a essas coisas. Vai orar, vai ler a tua Bíblia, vai buscar a presença de Deus. Deixa de ser enganado, iludido, iludida. Cai na real, meu irmão. Eu conheço tanta gente. Minha prima, quando nós éramos solteiros, arrumou um namorado. Ela falou assim, Neto, eu estou namorando. Eu falei, bacana. Falou, meu namorado é igual o Michael Jackson. Anos 80, o Michael Jackson fazia sucesso. Aí depois eu conheci o namorado, não tinha muito do Michael Jackson, mas no olho dela parecia. Mas rapaz, o que deu o namoro da minha prima? Um casamento frustrado, uma separação em meses? Então o que as pessoas procuram? Se iludindo com aparência, não que você vai casar com uma pessoa que você não tenha química, como é falado hoje, tem que ter esse negócio de química, óbvio que sim, mas tem muita gente iludida, né? Uma irmã na igreja, uma profeta de Araque disse, olha, eu te vi vestida de noiva, casada, irmã. Aí sabe o que o capeta botou no coração da irmã? Meu marido vai morrer, eu vou casar de novo. Rapaz, o cara estava saudável e a irmã, porque a outra viu ela vestida de noiva, já estava achando que ia ter um casamento novo, já estava feliz. Doido para enterrar o marido. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Como o diabo é atrevido, enganoso, mentiroso, meus irmãos. Irmão, não vamos se iludir com as coisas desse mundo, irmão. É aquilo que João escreveu na primeira carta, capítulo 2, versículo 15. O mundo passa, a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, aleluia. Levante a sua mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Quantos querem fazer a vontade do Senhor para permanecer para sempre? Levante a mão. Oh, sinta a presença do Senhor. Deus está restaurando vidas aqui nessa noite. Deus está renovando vidas aqui nessa noite na presença dEle. Fiquemos de pé.